Graça e paz, meus irmãos. Salmo 1 é o texto básico da nossa mensagem de hoje. Como fazemos sempre, os irmãos devem abrir a Bíblia. Nós faremos a leitura, mas não fechem a Bíblia. Isso não é nem necessário dizer aqui na igreja, mas para aqueles que nos ouvem através das mídias, você que está em casa e que vai ouvir essa mensagem em outro momento, faça a mesma coisa. Abra a Bíblia, leia o texto bíblico junto com o pregador e não feche a Bíblia, para que você possa acompanhar a exposição e verificar se ela está conforme o que diz as Escrituras. Salmo 1, eu convido toda a igreja a ler junto comigo. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dentro da comunidade cristã, irmãos, esse é um salmo muito conhecido. Talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. É diferente do Salmo 23 e do Salmo 91, que é conhecido universalmente, inclusive entre aqueles que não se declaram cristãos. Mas este salmo aqui é um salmo que todo cristão conhece. Com certeza você já ouviu um outro sermão, uma outra exposição deste salmo, e talvez hoje eu não lhe diga nenhuma novidade. E se eu não lhe disser nenhuma novidade, eu vou sair daqui satisfeito. Sabe por quê? Muitas pessoas estão em busca dessa novidade, dessa nova revelação, daquele pregador que descobriu no texto aquilo que depois de 2000 anos de igreja e 3000 anos do salmo escrito, ele descobriu alguma coisa aí que não estava ainda revelada. Bobagem. Sabe por que bobagem, irmãos? Não faz sentido um salmo ou qualquer passagem bíblica nos dizer hoje aquilo que não foi dito no passado. Não, muito pelo contrário. A Bíblia, como autoritativa, como palavra de Deus, como revelação de Deus completa, ela foi dita num sentido do passado e hoje ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado. É verdade que podemos aplicar em áreas específicas da nossa vida, algo para aqui ou para ali, mas a Bíblia não. Ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz, que falou no passado e continua falando no presente, não como uma nova revelação, mas como uma revelação de Deus completa e perfeita. Ao estudarmos o livro dos Salmos, os irmãos daqui da igreja já devem estar fera nisso. Pastor Cândido já falou sobre isso, pastor Paulo já falou sobre isso, Igor já falou sobre isso, João Nilson já falou sobre isso, que o livro dos Salmos, na verdade, ele era vários livros, né? O Salmo 1 está lá inaugurando o primeiro livro dos Salmos, que vai até o Salmo 41.
Mas este salmo, ele tem aqui uma peculiaridade. Ele faz uma antítese. Ele faz uma classificação. Ele faz uma classificação entre aquele que é servo de Deus, aquele que é o homem bom, aquele que é o bem-aventurado, aquele que é o justo. Ele está classificado de um lado, e do outro lado está classificado, está demonstrado quem é o ímpio. Por que esse salmo, entre outras coisas, ele é tão importante? Porque nós todos ouvintes, sejamos aqui do templo ou aqueles que irão ouvir em outro momento, precisam saber em qual dos dois grupos você está. A qual dos dois grupos você pertence. É verdade que algumas pessoas gostam de se iludir. Elas se olham no espelho e sabem quem são, mas gostam de criar uma imagem de si que não é verdadeira. Por isso, no dia do juízo, muita gente vai comparecer diante do trono de Cristo e dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Em teu nome nós expelimos demônios. Mas Jesus diz: e eu lhes direi, eu nunca vos conheci. Ele não diz assim, pastor Cândido, eu conhecia você e depois você foi embora. Não, ele diz, eu nunca lhe conheci. Ou seja, muita gente que estava na igreja professando a fé da boca para fora, né? Como diz o texto lá dos profetas, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então estavam na igreja, estavam na congregação santa e até professavam da boca para fora o nome de Cristo, mas as suas atitudes demonstravam que ele não conhecia Cristo. Esse salmo aqui, então, nos dá a revelação da diferença entre o justo e o injusto. Entre o bom, o pio, o piedoso e o ímpio, né? O baldoso, o perverso. E aí, então, o tema da nossa mensagem hoje é a diferença entre o justo e o ímpio. Em primeiro lugar, em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença entre o justo e o ímpio se dá em seus princípios. Vejam de novo, versículo 1 e versículo 2. A primeira diferença está ou se dá entre os seus princípios. Versículo 2, todos juntos. Bem-aventurado. Vamos de novo? 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Na vida, irmãos, nós podemos ser tentados a esperar colher frutas boas de árvores mais. Alguém, Leda, se ilude com essa esperança. Eu vou chegar lá numa árvore que cotidianamente ela só dá fruto ruim. E eu espero um dia daquela árvore colher um fruto bom. Pois é, esse bem ou mal aqui está relacionado às escolhas que as pessoas fazem. Essa semana até eu vi uma postagem, achei interessante. Tem gente que vive uma vida desregrada, não cuida do corpo, não se alimenta, não dorme, não vai ao médico, faz extravagâncias e espera na vida adulta ou na velhice ter um corpo sadio. Que bobagem. A saúde
nós precisamos cuidar dela. O corpo, nós precisamos cuidar dele desde a infância, desde a juventude, para que na vida adulta ou na velhice nós tenhamos uma qualidade de vida. O texto nos diz que o ímpio ou o mau é conhecido pelas suas companhias, é conhecido pelas pessoas com quem ele anda, é conhecido como ele gasta o tempo. Olha, irmãos, eu não gosto de ser mente fechada, não, mas há, inclusive, adágios populares que nos mostram, com a sabedoria própria do homem, da capacidade humana, aquilo que Deus já havia revelado na sua santa e sagrada palavra. Eu não gosto da ideia fechada de que o homem é fruto do meio. Eu não gosto muito disso, não. Pois eu creio que muitos homens vão parar naquele meio ou não conseguem sair de lá, pois eles se identificam ali. Eles afirmam, eu me encontrei naquele grupo, né? Todo mundo diz, é um grupo errado. Todo mundo diz, a ideologia é errada. Todo mundo diz, o pensamento é errado. Mas ele diz, eu me encontrei ali. Então, na verdade, esse indivíduo já era errado de nascença. Ele já era mau de nascença. E por incrível que pareça, viu, irmãos? Por mais chocante que possa lhe parecer, tem gente que gosta da maldade. Tem gente que gosta da perversidade. Tem gente que gosta da impiedade. Como todos nós também gostamos do pecado. Por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, eu também não concordo com aquelas mães que choram e que fazem um drama. Meu filho era até um menino bom, meu filho era até um menino comportado, meu filho era isso e aquilo, mas andou em más companhias, e as más companhias fizeram a cabeça dele. Muitas vezes era esse indivíduo que estava esperando uma oportunidade para colocar para fora a maldade que já estava escondida ou guardada no seu coração. Lembram, por exemplo, a história do rei Roboão, o início do reinado de Roboão? Lembrem que Roboão é filho de Salomão, o grande sábio Salomão, o grande rei de Israel. Mas que pastor Paulo já disse assim, Salomão teve todos aqueles privilégios, mas Salomão, no meado para o final da sua vida, fez péssimas escolhas, acumulou todas aquelas mulheres que não eram de Deus, guardou toda a teoria, aquelas ideias, aquelas práticas de suas mulheres, e no fim da vida Salomão acabou adorando os deuses daquelas mulheres. Deus teve misericórdia dele e Deus tinha misericórdia de nós. Roboão, irmãos, está nesse contexto. Se pastor Paulo já falou das belezas, das maravilhas de Salomão, e ele já falou das coisas horríveis que Salomão viveu e passou, Roboão só vai herdar as coisas ruins. Porque quando chega no reinado, ele precisa de conselho. E então ele procura os sábios, os homens mais velhos, os anciãos, aqueles que seriam os bons conselheiros, e eles lhe dão um conselho: diminui a carga tributária e esse povo vai se voltar para você. Olha, diminua. Seu pai, no sonho daquela riqueza toda, né, cobrou muito tributo do povo, então diminui essa carga que o povo está levando. Roboão, quando ouviu aquilo, não gostou. Era como se o seu reinado tivesse dificuldade de se manter sustentado. Por isso ele procurou o conselho dos jovens. E sabe quem era jovem? O jovem era a patota que andava com ele. Era os playboys da sua época. Era o pessoal, como diz na linguagem popular, o banda voou que andava com ele na época. Foi com essa turma que ele foi procurar conselho.
E o povo, o melhor, e os jovens disseram que nada, rapaz. Na linguagem bem baiana, bem popular, não como a regra desse povo, não, Roboão. Olha que duro. Diga a eles lá, ó, o meu dedo mindinho será mais grosso do que o lombo de meu pai. Se meu pai castigou vocês com chicote, eu vou castigar vocês com escorpião, que era um chicote que tinha uma ponta de metal e que dilacerava e que doía mais do que o chicote comum. Ou seja, o meu reinado será mais tirano do que o reinado de meu pai. Foi por causa do conselho dos jovens que Roboão perdeu o seu reinado, ele perdeu as 10 tribos. Mas não acreditem que a culpa estava nos seus maus conselheiros. A sua culpa estava no seu próprio coração, que optou por escolher esses maus companheiros. Na verdade, isso é fruto da sua própria natureza pecaminosa e caída. Assim, o apóstolo João afirma: o que influencia o ímpio é a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e é a soberba da vida. E o apóstolo Paulo chama isso tudo de as obras da carne. E ele conclui dizendo que quem pratica essas obras não herdarão o reino de Deus. Então, está aqui um alerta. Esse é o ímpio. E o crente? Como é o crente? Como é o justo? Como é o bom? Como é o piedoso? Esse se delicia com Deus, sente prazer na sua companhia e se satisfaz com a sua palavra. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer, ele tem o seu prazer e na sua lei de dia e de noite. Ele pensa nessa lei, ele é namorado por essa lei, ele desfruta dessa lei, ele gosta dessa lei, ele se envolve com essa lei. Ele pode ser comparado com os nossos heróis da fé lá do Antigo Testamento. Você lembra? Enoque foi chamado de o homem que andou com Deus. Abraão foi conhecido como o amigo de Deus. Moisés foi aquele que foi dito que Deus falava com ele face a face. Davi era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu queria lhe perguntar, meu irmão, o que é que tem baseado a sua relação? Qual é a base dos seus relacionamentos? Qual é a base da sua ética, do seu comportamento, da sua vida? Porque se você puder definir isso aqui agora, você vai poder compreender o restante do Salmo. É impossível ser de Deus, é impossível ser piedoso se você continua apaixonado pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos valores do mundo. É o mundo quem dita a regra para você. Se é o mundo que dita a regra para você, significa que o amor do Pai ainda não está em você. Você ainda não tem o amor do Pai. O resultado dessa natureza sagrada, dessa natureza restaurada, porque já houve a natureza corrompida, o resultado dessa natureza restaurada, ressuscitada em Cristo, após o seu sacrifício, o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não significa que deixamos de ser pecadores, mas agora em Cristo nós recebemos uma nova natureza. Em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? Em segundo lugar, essa diferença se dá através das suas manifestações. Olha, presta muita atenção nisso. Uma coisa está guardada dentro de você, mas aquilo que vai sair da sua boca, só sai da sua boca o que está guardado.
Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Versículos 3 e 4, todos juntos. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Quando eu estava lendo esse texto aqui, Luciano, eu lembrei lá de Piabas, lembrei lá de Angélica, lá tirando umas férias lá, você que de vez em quando vai para lá. Eu quero dizer, Luciano, que aquela terra é uma terra boa, é uma terra fértil. Para aquela terra só falta água. Seca tudo, destrói tudo, tudo fica cinza. Aparentemente morre tudo. Quando cai a primeira chuva, já começam a brotar. E aí eu vou fazer um pleonasmo aqui, uma licença poética. Brotar os primeiros brotos, aparecer as primeiras folhinhas, e daqui a pouco está tudo verde. Alguém já disse que pode enganar algumas pessoas por algum tempo. Tem gente que tem essa capacidade de enganar as pessoas. Cadê o Mr. M revelando os segredos da magia? Tem gente que consegue enganar as pessoas durante algum tempo, mas não poderá enganar as pessoas por todo o tempo. Jesus diz, não é pelo tronco, não é pela folha, não é pelos galhos, não é pela posição, mas é pelo fruto. Pelos frutos os conhecereis. Gente, isso aqui é muito importante, porque dentro da igreja, a gente que pode aparecer, pastor, com toda a pompa, e a gente fica assim, poxa, fulano. Quando você começa a esperar o primeiro fruto, é um fruto podre. Não quer dizer que são todos assim não, irmãos. Mas nós que temos acesso às mídias, às redes sociais, à televisão e tudo mais, vemos escândalo em cima de escândalo daqueles homens e mulheres que estão à frente das igrejas, um e outro, e mais outro envolvido com todos os escândalos. O ímpio tem sua vida assim, pautada na maldade, na impiedade e na zombaria. O apóstolo Paulo diz que esses pastores, ou aqueles travestidos de pastores, aqueles que se dizem apóstolos e não são, o Deus deles é o ventre, é a barriga, é o desejo, são as vísceras. Ou seja, eles estão firmando as suas vidas em alicerces inseguros. A sua vida é uma vida oca, uma vida vazia, uma vida sem sentido. Eles são levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. Um dia ele é presbiteriano, na semana que vem ele é batista, daqui a 6 meses ele é adventista, daqui a 2 anos ele é pentecostal. E o pior é que muitas vezes ele está lá falando mal da igreja de lá, ou ele está aqui falando mal da igreja daqui. Eles são como nuvens sem chuva, cambaleando na sua trilha escorregadia, como uma folha seca, açoitada pelo vento. Jesus os compara com sepulcros caiados. Eu acho que daqui da igreja, depois de pastor Cândido, eu sou quem mais visita o cemitério. Porque sempre que morre alguém, eu tenho que ir, né, Jonilson? Sempre que morre alguém, eu tenho que ir. Né? Acho que só me bate pastor Cândido. Pastor Cândido acho que abre e fecha o cemitério. Olhe, gente, eu tenho ido em cada cemitério lindo, Oleda, que cemitério lindo. Bosque da Paz, Jardim da Saudade, Vale da Saudade, que lugar. Tinha que marcar uma reunião da SAF lá, uma departamental lá. Olha, levar umas esteiras, fazer um piquenique, levar o CP para lá. O lugar é lindo. Abra a porta, abra o sepulcro, veja o que está dentro, um corpo apodrecido,
Um corpo que está apodrecendo? O fedor? A morte? A decomposição? Jesus diz isso. Eles são comparados com sepulcros caiados, ornamentados por fora, bonitos por fora, mas fétidos por dentro. Ele pode até tentar enganar as pessoas, mas a maldade deles irá se manifestar. E depois, nós, que muitas vezes somos abobalhados, assim, mas fulano, mas pastor fulano, mas presbítero fulano. A maldade está ali. E aí presbítero João disse assim, misericórdia, Senhor. Jonilson, nós dois precisamos pedir muita misericórdia a Deus. Deve ser uma das nossas primeiras orações. Senhor, não me deixe envergonhar a tua igreja. Senhor, não me deixe envergonhar o teu nome. Senhor, não deixe que o ímpio lá fora zombe da tua igreja por minha causa. Senhor, não deixe que os irmãos que estão aqui se desviem do teu caminho por minha causa. Não me deixe envergonhar o teu nome. Deve ser minha oração e sua oração toda manhã. Por outro lado, irmãos, o texto nos mostra o justo. O justo é como quem tem uma raiz. A raiz de sua alma está bem nutrida. E aí eu falo com o Luciano de novo, que o Luciano tem ido lá para o sertão. Aí vê, Luciano, a gente passa na estrada e parece brincadeira, irmãos. O lado direito da estrada está verdinho, o lado esquerdo está seco. Ele parece que a chuva mediu certinho. Caiu para cá e não caiu para lá, ou vice-versa. Olha, Luciano, aquela árvore é mais esperta do que eu e você, porque ela encontrou ali embaixo um rio subterrâneo, um lençol freático, uma fonte, uma nascente, e a raiz dela foi seguindo aquela nascente. Por isso aquela árvore fica frondosa, viçosa, florida e produzindo frutos durante o ano todo. Ah, sim, os seus galhos são frondosos e firmes, suas folhas são vivas e verdes, não apenas embelezam, mas purificam o ambiente, purificam o ar, diminuem a temperatura. Olha, sua produção sazonal, sua produção na época certa, lhe dará flores e frutos abundantes. Dê glória a Deus, meu irmão. Eu preciso lhe perguntar, você tem sido um crente assim? Ou você é aquele que a figueira já secou? Ou você é aquele ramo que já secou? Olhe, muitas vezes, e eu não quero falar para os irmãos, simplesmente, eu tenho pregado alguns sermões duros, e quando eu prego um sermão duro, eu prego primeiro para mim, e penso primeiro em mim. Quantos frutos eu tenho dado no Evangelho? Como tem sido o meu testemunho, minha vida, minha pregação, e não é somente a pregação aqui no púlpito, como é que tem sido a minha vida lá fora? E aí eu gosto de usar uma expressão que os batistas tanto usam: quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas você já levou a Jesus? Quantas pessoas você já bateu na porta para contar sobre o amor de Deus e o juízo de Deus? A quantas pessoas você distribuiu um folheto essa semana? Quantas pessoas você convidou para o culto de domingo ou para a departamental da SAF? Eu não perguntei quantas pessoas estão congregando aqui, não. Eu perguntei quantas pessoas você tem o privilégio de dizer: olha, eu ganhei essa alma para Jesus. Nós não convertemos ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Mas nós somos o testemunho de Deus, a boca de Deus, o instrumento de Deus para abençoar. Abençoar primeiro nossa casa, irmãos. Essa árvore frutífera, frondosa, que dá sombra. A árvore que dá sombra é onde a gente quer se esconder. Nesses dias de verão, aqui em Salvador, 30 e tantos graus, quando tem uma sombra assim, a gente... Hein, Leda? Quando a gente vai lá para Jequié, aí vai na estrada assim,
Aí daqui a pouco tem um bocado de boi debaixo da árvore. Eu disse, o que é que o boi está fazendo debaixo da árvore? Ou o boi também é besta? Ele vai ficar no sol, é? Ele não vai procurar uma sombra? Nossos filhos têm procurado sombra debaixo das nossas asas, debaixo dos nossos braços. Nossos familiares têm encontrado conforto, consolo próximo a nós. Nós conseguimos atraí-los para poder, inclusive, interceder por eles e pregar-lhes o evangelho, ou nossos galhos estão secos? É incompreensível que um crente viva como um ímpio e um ímpio se considere um justo. Da mesma forma, é impossível um justo se comportar como um ímpio. Se você, meu irmão, se declara justo, se você é justo porque foi justificado em Cristo, então viva como um justo e não como um ímpio. Em terceiro e último lugar, em que se dá a diferença entre o justo e o ímpio? A diferença se dá nos resultados finais. Ó Arthur, ó Júnior, acho que hoje aqui é só Arthur e Júnior, que são os adolescentes. A escola nem começou essa semana. Eu já quero saber o resultado da primeira unidade. Presbítero, a professora começou a dar aula essa semana, já quero saber o resultado da primeira unidade. Esse ímpio e justo, os dois, apesar de serem distintos, eles vão receber no final o certificado de que estão aprovados ou de que estão rejeitados. Vejam comigo aí, versículos 5 e 6. Todos juntos. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ô irmãos, muitos têm optado por um evangelho, não é pelo evangelho. É por um evangelho falsificado, falso, fake, mentiroso. Você já sabe que agora tem um café mentiroso, né? Sabia disso, Raimundo Santana? Estão vendendo um café, produto sabor café. É um bocado de folha, de mato, de galho, que eles botam o gosto artificial do café. E como ele é mais barato do que o café, muita gente compra achando que é café. Quem vai ao mercado encontra um produto que é margarina misturado com manteiga. Como o preço é mais barato e a embalagem é a mesma, a logomarca é a mesma, você não lê o rótulo, comprou mais barato, levou um produto pirata para casa. Gente, tem produto no mercado, seja produto semelhante a iogurte ou semelhante a leite, que vem escrito embaixo, bebida láctea. Ele está dizendo, não é leite, mas parece leite. Por isso, muitas vezes, nós somos levados a comprar aquilo que é falsificado. Presta atenção como isso é importante. Tem gente que gosta de se enganar. E tem gente que gosta de enganar os outros. No Sermão do Monte, Jesus faz uma comparação semelhante a este salmo. A história de dois homens que construíram suas casas, um sobre a rocha, o outro sobre a areia. Lembram disso? Construir sobre a rocha dá trabalho, né? Quebrar aquela rocha, cavar o buraco, um terreno duro, e para botar o alicerce ali. Construir sobre a areia é fácil. 2 pazinhas para cá e para lá, você constrói. Mas Jesus diz que um dia as 2 casas serão atingidas pela chuva. As 2 casas serão atingidas pelo rio, pela enchente.
As duas casas serão atingidas pelo vento. A casa que foi construída sobre a rocha permanecerá firme, mas a casa que for construída sobre a areia, ela vai desabar e será grande a sua ruína. Se pararmos para prestar atenção na história, não somente de uma casa, não somente de uma construção, nós vamos prestar atenção e perceber que tolos e prudentes, eles podem estar no mesmo lugar, eles podem estar no mesmo ambiente, mas com atitudes diferentes. Quando lemos um outro salmo, Salmo 73, o nosso irmão Asaf está vivendo essa sua angústia de crente. Você pensa que crente não vive angústia, não, né? Asaf ali está angustiado. Ele diz: Senhor, em vão eu tenho te servido, porque o ímpio, pecador, miserável, ordinário, blasfemo, ele é tudo de ruim, e ele só vive enriquecendo. Ele só está bem, a saúde dele está bem, os animais dele estão bem, esse cara tem de tudo. Lá no meio da sua crise, no Salmo 73, Asaf, quando começa a elogiar os ímpios, ele diz assim: até que eu entrei no santuário, até que eu entrei. E lembra, pastor Cante, santuário ali é a presença de Deus. Eu estou na minha crise como crente, porque eu não estou olhando para Deus. Até o momento que eu olhei para Deus, e quando eu olhei para Deus, quando eu entrei no santuário, eu vi que o caminho deles é caminho de morte. A morte está à espreita deles. Eles receberão duro juízo de Deus, porque vivem na impiedade. E eu aqui, crente, elogiando, sendo seduzido pelo caminho dos ímpios. Para vivermos num país, nós vivemos aqui num país, irmãos, em que a criminalidade, a mentira, a injustiça, ela se espalha. A impiedade no Brasil se espalhou no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, na sociedade civil organizada e muitas vezes dentro da própria igreja. Muitas vezes a injustiça parece que vai prevalecer. Ela parece que é uma coisa que vai vencer. Nós precisamos ler Apocalipse. Nós precisamos nos fortalecer com a palavra de Deus, porque todas as sessões do Apocalipse diz: Cristo está vindo e Ele está vencendo. Cristo está vindo e Ele é o vencedor. A vitória aparente dos ímpios, a vitória aparente da maldade, ela é só aparente, porque Cristo está vindo e Ele é o vencedor. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. O ímpio receberá o castigo nessa vida, e se nessa vida o castigo não alcançar, tenha certeza que ele receberá de Deus a justa condenação e o banimento definitivo da sua presença. Ninguém gosta de falar do inferno. O inferno fugiu dos nossos púlpitos, fugiu das nossas pregações. Mas falar do inferno é falar de um Deus que é um justo juiz, que não tomará por inocente o culpado, mas também não condenará o inocente. Deus é um justo juiz, está pronto para julgar os homens maus. Eles vão de mal a pior. O juízo de Deus pode ser temporário e pode ser definitivo. O temporário alcança aqui na terra, e muitos deles têm vivido isso, mas o juízo definitivo, eles receberão na morte e depois dela, no grande julgamento, quando Cristo disser: ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você já parou para pensar nisso?
Você prestou atenção nessa parte da mensagem? Que Deus tem um justo juízo, que Deus não tomará por inocente quem é culpado. Mas, por outro lado, para concluir a mensagem, o justo desfrutará da recompensa. A maior recompensa é a própria presença de Deus. Aquele lugar que Jesus diz, vou preparar. Não é assim no capítulo 14, quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar. E se eu for, esse si está significando, quando eu for, como eu for, né? Eu voltarei, para que onde eu estiver, aleluia, estejais vós também. Nós estamos sendo preparados para os pastos verdejantes e as águas tranquilas, lá de Davi, no Salmo 23. Nós estamos sendo preparados para as ruas de ouro e mar de cristal, lá do Apocalipse. Nós estamos sendo preparados para um lugar em que o apóstolo Paulo diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero concluir essa mensagem lhe perguntando, você já sabe quem é o ímpio. E você já sabe quem é o justo. Você já sabe se você é um ímpio ou se você é um justo. Você já sabe qual é a recompensa que o ímpio vai receber como punição. E qual é a recompensa que o justo vai receber como prêmio da vida eterna. Eu queria lhe perguntar, você tem agido como? Como ímpio ou como justo? Você é ímpio ou justo? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então hoje está aqui aquele que pode nos transportar do reino, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Hoje, Deus está nos dando a chance, está nos renovando a chance de nós recebermos dele a palavra mais tarde, vinde benditos do meu Pai, herdar por herança o que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Não perca essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.